Olá, jovem, boa tarde. Como é que você está se sentindo? Uma bosta. Olá, jovem, bem-vinda de volta. Obrigada. Como é que você está se sentindo hoje? Bem, assim como na semana passada, uma bosta. Olá, moça, vejo que você trouxe Oi. um livro. Sim, muito bom. Como é que você está se sentindo essa semana? Bem, assim como na semana passada e na retrasada, uma bosta. Olá, moça, desculpa incomodar. Sim. Como é que você está se sentindo hoje? Bem, assim como na semana passada, na outra e na outra, uma bosta. Eu percebo então que todas as suas experiências semanais são baseadas na primeira semana que você veio aqui. Faz sentido para você? Nossa, não tinha pensado nisso. E aí, pessoas, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pinto e eu tô por aqui para apresentar mais um Por Mais Simples Que Seja. Juntamente com a Emanuele Brito, nós trazemos conteúdo semanalmente para vocês, falando sobre os mais diferentes aspectos, tanto da psicologia quanto do nosso dia a dia. E eu queria essa semana falar com vocês sobre a questão das emoções. Estamos indo para o último episódio do Manual das Emoções e hoje a gente vai falar sobre emoções e sentimentos. Sinta-se à vontade para deixar o seu like, também comentar e compartilhar o nosso conteúdo com as pessoas que você acredita que também irão crescer de forma simples, mas contínua, junto com o que a gente está trazendo. Então sinta-se à vontade e vem conosco. Como a gente já falou no Manual das Emoções, lá no primeiro vídeo, a Emanuele traz que as emoções elas vão estar ligadas às reações àquilo que vem do ambiente, os estímulos ambientais que nós recebemos. Já os sentimentos, eles vão ser os desdobramentos daquilo que a gente está vivendo. Então, a gente tem uma emoção que vai trazer uma base e depois a gente começa a envolver os sentimentos que vão construir um sentido daquilo dali. A melhor forma de eu poder indicar isso para vocês seria como? A gente tem um primeiro momento que a gente vive uma emoção muito forte, certo? Mas ao mesmo tempo que a gente tem aquele evento como um evento marcante, um evento definitivo às vezes na nossa vida, a partir de agora a gente vai aprender que com os sentimentos a gente vai poder olhar novamente para aquilo e poder mudar a nossa forma de compreender aquele primeiro evento. Então, inicialmente eu posso olhar para um evento com o olhar, com a lente da tristeza. Tendo a lente da tristeza, eu vou olhar para aquele evento, vou me sentir mal, eu vou me sentir de uma forma pejorativa, até sobre eu mesmo, Porém, existe uma outra lente, que é a lente da felicidade, ou então outra lente que é a lente do aprendizado. Quando a gente utiliza essas lentes, a gente vai ter uma perspectiva nova sobre aquilo que aconteceu no passado. E claro, a gente vai poder substituir aquela tristeza e ter uma sensação, ou seja, a gente vai ter uma integração daquele momento na nossa vida com o momento que a gente está vivendo agora. Tendo essa integração, a gente vai ver que os nossos sentimentos, eles não vão ser uma constante, a não ser que, como a gente mostrou agora no início do vídeo, você passe por momentos da vida onde você fique engessado, Toda semana você vai ter a sensação de que viveu as mesmas coisas, mas são coisas diferentes. Por isso é legal a gente poder falar da tomada de consciência. Ou seja, você prestar atenção naquilo que você está fazendo e não normatizar as coisas de uma maneira a dessensibilizar a sua vida. Então, uma vez que você está vivendo um novo evento ou vivendo o mesmo evento, digamos assim, como por exemplo, ir à academia. Todo dia, se você for para a academia, você vai estar vivendo coisas iguais ou similares, digamos assim, em questão de prática, em questão de rotina. Mas todo dia as pessoas mudam, no sentido de aquela pessoa que treinou com você ontem não é mais a mesma pessoa que treina com você amanhã, pois o homem não atravessa o mesmo rio duas vezes. Então é muito interessante a gente ter essa pequena visão para poder ampliar a nossa mente e a nossa forma de compreender as coisas, certo?
Os nossos sentimentos, eles têm uma capacidade incrível de dar amplitude àquilo que a gente vive. Então, quando a gente está vivendo aquelas coisas rotineiras do nosso dia a dia, a gente pode perceber que quando a gente está ampliando através dos sentimentos, a gente vai pegar aquela atividade e trazer ela um pouco mais de significado todo dia. Como, por exemplo, você pode ter uma tarefa corriqueira como o lavar a louça, e essa atividade, ela ser uma atividade que não necessariamente gera prazer, mas ela tem um sentido que é fazer com que você, no caso eu, me sinta mais à vontade quando eu estou dentro de casa. Ver a cozinha limpa gera uma sensação de conforto, né? Então aquele sentimento de eu não vou fazer porque é uma coisa cansativa, uma coisa chata, uma coisa nojenta, vai sendo substituído pela sensação de bem-estar, de querer estar num ambiente que gere conforto visual e também olfativo dentro do seu lar. Não tinha pensado nisso. É bem interessante a gente poder ter essa experiência de que transbordar os nossos sentimentos vai fazer com que a gente se mova um pouquinho mais para o nosso crescimento. Então a gente precisa deixar algumas experiências, como de engessamento ou então experiências que não permitam, né, a gente atualizar aquilo que a gente vive, para que a gente possa pensar, refletir sobre aquilo que a gente viveu e ter uma resposta mais assertiva e permeada desse sentido e desses sentimentos novos que podem florescer. É bom destacar que não existem receitas prontas para que a gente possa, como a gente pode viver os nossos sentimentos. Existem várias pessoas que falam sobre as mais diferentes maneiras da gente lidar com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. A gente tem o Kahneman com o seu livro Inteligência Emocional, a gente tem a teoria da psicologia positiva que vai falar da inteligência social, né? E várias outras coisas psicológicas que vão estar falando sobre sentimentos e emoções. Mas é muito importante a gente saber que todas as coisas que a gente faz, elas vão ter um certo apelo sentimental. Elas terão emoções relacionadas a isso. Agora, como é que a gente vai tentar trazer aquelas emoções do outro para a nossa experiência? Isso é uma grande importância, porque a gente não consegue fazer isso. A gente pode se aproximar da experiência do outro, mas não conseguir integrá-las à nossa. Então é bem importante a gente poder pensar que quando a gente está vivendo a nossa autenticidade, a gente vai começar a receber o exemplo dos outros, mas transformar aquilo dali em prol do nosso bem-estar e da nossa boa vivência. A autenticidade não significa que você vai fazer uma coisa completamente nova e fora do gibi. Ou seja, você não vai criar alguma coisa do zero. Mas a autenticidade é quando você começa a fazer as coisas por si e a sua forma de apresentar essas coisas, ela também traz um sentido para outras pessoas. Tanto é que existem N psicólogos ao redor do Brasil, mas você está escolhendo assistir o nosso vídeo dentro do nosso canal. E eu agradeço muito por isso. Anteriormente no vídeo eu falei um pouco sobre a questão de como é que a gente percebe as coisas, certo? Através de como a gente percebe as coisas, a gente vai poder modificar algumas coisas. Considerando isso, é legal que a gente use aquele dar-se conta, né? Aquela percepção que a gente falou, e através dessa percepção, a gente poder começar a mudar um pouco as engrenagens de como o nosso cérebro está percebendo os eventos que acontecem na nossa vida. Fernando, mas como assim? Quando a gente percebe que dentro do nosso dia a dia a gente está vivendo coisas que estão nos separando das nossas experiências, aquele viver automático, ou então a gente está vivendo dentro de uma bolha social, tipo, eu tenho uma postura X sobre um assunto tal, eu vou me agregar a mais pessoas que têm essa mesma forma de pensar. Você vai estar fazendo uma coisa muito boa para você. Você pode estar alimentando seu ego, você pode estar se sentindo muito bem com isso. Mas saber lidar com as diferenças é fundamental para que a nossa sociedade sobreviva. E mais do que isso, saber lidar com as diferenças é o que fez nós crescermos como comunidade e avançarmos como civilização. Então fica a grande dica para você dessa semana.
Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Sinta-se à vontade para aparecer na nossa live lá no Instagram, Fernando PNT ou Emanuele Brito Psicóloga. E, por mais simples que seja, uma boa semana a todos vocês. Um grande abraço, valeu!